Fala, Shark Tank! Hoje estamos aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sharkcast, recebendo um tubarão convidado aqui. Hoje você já está percebendo, estou sem o meu companheiro aqui, o Bispo, mas com certeza o conteúdo do episódio de hoje vai te abençoar muito, vai edificar, vai te inspirar para que você também se torne um tubarão. E antes de apresentar qual tubarão que nós temos aqui, eu já quero falar para você que você pode estar interagindo conosco através do chat aqui embaixo, mandando a sugestão de qual convidado você gostaria de ver aqui nos próximos episódios e também se inscrevendo no canal caso você ainda não é inscrito, curtindo esse vídeo que é bastante importante para o engajamento do canal e principalmente se esse episódio que já está te abençoando também pode abençoar outras pessoas. Então manda para os seus grupos de WhatsApp, compartilha esse link no seu Instagram, assiste esse episódio junto com os seus discípulos, com certeza isso vai ser grande bênção. Bom, estou aqui com o João. João, seja muito bem-vindo, nosso tubarão de hoje. Obrigado, Pedro. Uma honra estar aqui, né? Já começou bem o papo antes da produção aí, né? É verdade. Meu Deus. É verdade. Hoje o João está à frente, junto com a sua esposa, ali na nossa igreja em Tijucas, uma das igrejas recentes aqui da nossa região. E com certeza a gente vai estar falando mais a respeito disso, falando mais a respeito da cidade de Tijucas, do trabalho de vocês ali à frente da igreja. Mas antes de mais nada, nesse caminho, a gente tem visto, tem falado muito a respeito disso, que ninguém nasce tubarão. E há essa curiosidade, como que você nasceu em Cristo? Como foi o seu processo de conversão? Antes de você se tornar líder, antes de você ter certeza do seu chamado, né? Como foi essa sua experiência com Jesus? Ô Pedro, tu vê como é que as coisas se encaixam, né? Tu tava falando aqui do poder de Deus no GS Camp, e eu tava já emocionado aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque eu tava lembrando como é que foi a minha conversão, sabe? Eu cheguei na igreja através de um convite de um amigo meu para ir num batismo. E daí esse meu amigo, ele era drogado, tava depressivo, e eu não andava muito com ele devido a isso. E um dia, do nada, ele me chama no Messenger e fala assim, cara, tu não quer ir no meu batismo? Eu falo, ué, esse cara tá na igreja? Daí, enfim, dei uma desculpa. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. E daí eu dei uma desculpa e não fui. Daí um outro dia, eu tinha voltado assim, eu gosto muito de acampar, né? Eu gosto de fazer trilha, sou meio hippie, assim. E daí eu tinha vontade de voltar de um acampamento com meus amigos, a gente fez 3 praias acampando e tal, fazendo besteira. E daí esse meu amigo me chamou. E daí eu dei um monte de desculpa pra ele, né? Falei que não tinha dinheiro pra passagem, ele falou que pagava. Falei que meu pai não ia deixar eu sair de casa, ele falou que ligava pro meu pai. E daí ele me levou no Arena, cara. Daí eu cheguei no Arena lá na Sara Porto Alegre. E aquele dia eu cheguei no final ainda, sabe? Porque tem uma distância, Alvorada, na cidade que eu morava, é uma cidade satélite. E daí o centro de Porto Alegre. Eu cheguei no Arena, a palavra falou comigo, aceitei Jesus naquela noite. E daí meus amigos convidaram para um rolê depois, o pessoal ali da igreja, o líder de célula nem me conhecia, me deu um abraço e tal, me senti muito querido. Fui no pós-rolê e tal, eles me convidaram para ir numa célula, né? Daí eu fui na célula, eu tinha um vício em pornografia, e quando eu cheguei na célula, a palavra era sobre vícios, e ele citou o vício da pornografia. Sim. E daí ele convidou a gente para fazer um jejum. E eu fiz o jejum, e desde aquele dia que eu fiz o jejum naquela célula, eu fui liberto. Uau! E daí ele me consolidou, né? Lá a gente fazia um pouco diferente, consolidação era durante a semana. Daí ele me chamou para ir na casa dele, o líder da célula me chamou junto com quem me convidou para ir na célula. Para ir na casa dele, depois da célula, fazer a consolidação. Daí a gente fez a consolidação e ele me adiantou a lição 3 da consolidação sobre o Espírito Santo. E o meu líder tinha 14 anos e o menino que me levou tinha 16. E o menino que me levou, ele era drogado, estava depressivo, queria se matar. E ele mudou totalmente. E ele falou que foi o Espírito Santo. E esse meu outro amigo, esse meu líder de sala me lembra muito você, sabe? Um adorador nato, assim. Uau. Meu Deus, eu gosto demais dele. Eu tenho contato com ele até hoje. E ele me falou do Espírito Santo. E eu falei assim, cara, eu quero sentir esse Espírito Santo.
E daí me lembrou uma situação do meu passado, que meu pai é na igreja. E daí, antes dos meus pais se separarem, eu fui num culto com meus pais e eu fui na igreja Assembleia e eles estavam falando do anda lá baixore, anda lá chupa lá bala house e tal. E daí eu cheguei no carro e perguntei pro pai, por que eles ficam falando anda lá chupa lá bala house? E meu pai, cala a boca, guri, isso é falta de respeito, é só quem tem o Espírito Santo. E daí quando eu cheguei naquela célula e eles falaram do Espírito Santo, eu lembrei daquilo. Eu falei, cara, eu quero sentir essa parada, sabe? E daí eles me convidaram pra uma vigília. E daí ali naquela vigília que foi a minha conversão, sabe? Foi um pouco diferente, porque realmente... Por isso que eu me emocionei quando tu falou do GS Camp. Porque eu cheguei naquela vigília e eu não sabia orar, sabe? Normalmente quando eu orava, eu só repetia o que as pessoas estavam falando. E eu cheguei naquela vigília e tava tocando Caia fogo do céu. E eu comecei a falar... Deus, eu quero sentir o fogo do Senhor. Deus, eu quero ser cheio do fogo do Senhor. E daí, naquele momento, Deus me deu o primeiro dom de visão. E daí eu até falei com a Bispa Leila no centro de obras agora, e eu falei pra ela desse dia, a Bispa Leila tava ministrando a vigília, e eu vi um fogo sair dos olhos da Bispa Leila, e uma chama percorrer aquele lugar, inundando a vida de umas pessoas, e aquele fogo acabou em mim me inundando, sabe? E daí aquele dia eu saí de lá com um pensamento, Deus é real, e se Ele me trouxe até a Sara nossa terra, Ele quer que eu fique aqui. Porque meu pai é meio desengrejado, sabe? Ele me ensinou um pouco da palavra, apesar de não praticar, mas ele é desengrejado. Não concorda em ser parte da igreja. E me ensinou aquilo por osmose. Sim. E eu falei, não, se Deus me trouxe até aqui, Ele me trouxe um dom de visão, Ele me mostrou que Ele é real, então significa que Ele quer que eu fique aqui. Ele quer que eu aprenda com essas pessoas. E daí ali começou meu ministério. Daí, isso era férias. E daí na outra semana, em 2 semanas tinha revisão de vidas, fui pra revisão de vidas, e daí eu saí do revisão de vidas pegando fogo, né? E daí, esse é o início, né? Fantástico. Inclusive, com 15 anos foi essa experiência. Com 15 anos, 15 para 16. É muito impactante, porque Deus deu a Sara nossa terra esse acesso, essa unção para tocar jovens, né? É verdade. E a gente tem visto isso. Porque qual que é a marca do jovem para o mundo? O jovem é problemático, o adolescente é aborrecente, não quer nada com Deus, não quer nada com a vida, vai decidir sobre a vida depois dos 20 e tantos anos. É mais problema do que solução, né? E é interessante porque o que nós temos visto é que jovem é sedento por Deus, o jovem tem poucas barreiras, e quando essas poucas barreiras são quebradas, vem um inundar, né, do Senhor. E a nossa regional nasceu através dos jovens, né? Então, o bispo Cristiano e a bispa Leandra, junto com o Zé, com a Ruth, com o pastor Zé, com a pastora Ruth, e mais 4 adultos, né? Pastor Paulo, pastora Carol, na época, cuidavam de, sei lá, 30, 40 adolescentes. Então, onde eu era o mais velho, tinha 20 anos, Nossa. 21 anos. Então, esse foi o início da regional Shark Tank. Então, realmente, assim, se Deus está trazendo adolescentes, né, às vezes para quem está nos ouvindo, na célula, no culto, realmente é daí que Deus quer trazer o avivamento, né? Essa sede, essa fome, né, com a presença de Deus, essa até inocência, né? Isso que tu estava falando me fez pensar, né? Tu falou sobre a pequena barreira. Porque normalmente o adolescente não tem nada, né? E daí quando ele ganha a presença de Deus, ele ganha tudo, entendeu? E daí não tem mais desculpa para ele. É verdade. E agora que eu tô virando adulto, né? Tô amadurecendo, tô com 22 anos. E eu tô entrando um ano de casado e tal, e daí responsabilidade, né? Numa cidade nova, longe dos familiares. E eu tenho percebido que quanto mais adulto você fica, mais desculpas você tem. E eu lembro que lá na minha adolescência eu falava, não, meu Deus, eu vou ser adulto, não vou precisar pedir permissão pra minha mãe pra fazer as coisas, eu vou me entregar mais pro evangelho, né? Tanto que eu tive o sonho de ter uma empresa justamente porque eu queria dar mais pra Deus, sabe? Eu queria fazer meu próprio horário pra poder evangelizar. Mas quanto mais adulto você fica, mais desculpas você cria, porque você vai acrescentando, sabe? Daí o mais importante não é a presença de Deus que você recebeu e você não tinha nada. Agora o mais importante é o emprego, o mais importante é a empresa. Sim. E
a gente vai falar sobre o desafio de ser um missionário, né? Sim. Acho que um dos desafios é sempre você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E entender que você não tem nada. Uau. Você é um administrador. Uau. Isso, conforme você vai amadurecendo e você vai ganhando, você acha que tem muito. E daí você esquece que, na verdade, o seu tudo é a presença de Deus. Sim. E quando você é jovem, tá quebrado, sem grana, né? Problema com os pais, você não tem nada. Você, no máximo que tem, é teus amigos. E, às vezes, no meu caso, nem tinha muitos amigos do mundo. Então, tipo, eu cheguei na igreja, ganhei amigos e tal. Eu ganhei tudo, Deus me deu tudo. Mas daí a gente vai amadurecendo e a gente acha que a gente tem muito. Muito forte isso, muito forte. Inclusive, o bispo sentiu a direção de fazer o Sem Mais Desculpas. É verdade. Porque, de fato, né, cada desculpa se torna uma barreira. Né? E a gente estava falando antes, né, trocando essas ideias de experiência, eu vejo que a presença de Deus é como essa água de represa. Quem já viu água de represa, ou as quedas lá de Foz do Iguaçu, você vê aquela multidão de águas? Cara, você pode ficar ali, você pode ser o mais forte possível, você pode nadar o melhor possível, você não tem como nadar contra aquela correnteza. Só que existem barreiras colocadas para controlar aquilo. E essas barragens eu tenho visto como desculpas, como as barreiras que nós temos, os preconceitos que nós temos, as desculpas da vida, né? Semelhante àqueles solos, o semeador saiu a semear, né? À beira do caminho, solo com espinhos, né? Então, as desculpas da vida, né? Então isso tudo vai sendo muito poderoso. E o bispo tem tido muitos testemunhos de pessoas que entram nesses grupos do Sem Mais Desculpas e, de fato, rompem pequenas desculpas que são tão pequenas que as pessoas pensavam que não era aquilo que estava impedindo a pessoa de crescer, de ter resultados na vida. Mas, ao romper essas pequenas desculpas, elas vêm assim, um grande resultado, que é justamente essa água, essa multidão de águas entrando na vida da pessoa. Seja resultado financeiro, intimidade com Deus, resultado familiar, né? Então, nosso desafio é romper essas pequenas desculpas, né? Cada um tem o seu território de desculpas a serem rompidas, né? É verdade. A gente que trabalha com o discípulo, né? Quantas vezes a gente não vê o discípulo falando... a gente, até nós mesmos, né? O problema é dinheiro, não, o problema é tempo. Mas, na verdade, o problema não é nenhuma dessas coisas. Na verdade, é a nossa decisão. Porque quando a gente olha para nossa agenda, quando a gente olha para nossa conta bancária, na verdade, o recurso Deus sempre provê. O que falta a nós é administrar, né? Verdade. Vou dar um exemplo, né? Falando de vida de missionário. Ano passado, eu e a Agatha passamos pelo pior perrengue financeiro da nossa vida, sabe? A gente tinha mais ou menos 15 clientes na empresa, um faturamento de mais ou menos 15 mil reais. E de um mês para o outro, aconteceu alguns problemas com os clientes, os contratos se encerravam no mesmo período, eles cancelaram. De um faturamento de 15 mil, a gente passou para 24, né? Olha. E daí, aluguel, carro e tudo, e a gente se viu, assim, numa situação apertada 3 meses ali, atrasando algumas contas e tal. E aquilo, sabe, me abalou por dentro, assim. Né? Atrasar as contas. Ainda mais no início de um casamento, né? Início de um casamento. Vocês hoje têm quanto tempo de casados? A gente fez 1 ano em novembro. Olha, caraca, tá... meu pai usa a expressão, casadinho de novo. Então tá fresco ainda, né? Na fase de lua de mel, você viu esse faturamento. Até para quem não sabe, né, o João, além de estar à frente da igreja, o João e a Agatha têm uma empresa. Você também trabalha hoje com corretagem de imóveis. Né? Então, é uma vida bastante atarefada. Né? E a gente vai estar falando até um pouco mais a respeito de como dar conta da missão com todas as outras responsabilidades da vida. Né? Mas, conta, o que aconteceu nesse período que você viu um faturamento cair... pegou ali 30% do faturamento praticamente. Até menos, né? Então, como que foi essa experiência de dependência de Deus? E daí chegou um dia que eu e a Agatha tava com a despensa vazia, a gente tinha pegado aquilo do amor, né? Porque a gente tava com as contas atrasadas, tinha que pagar as contas e tudo mais, aluguel, o aluguel tava atrasado, e daí a gente pegou aquilo do amor e a gente tinha R$80 na conta bancária. R$80 na conta bancária. E daí uma das coisas que eu fazia quando tava apertado, eu pegava a trufa do Zé, né? Quem já pegou a trufa do Zé? E daí o Zé tinha acabado de voltar de viagem e tal, não tinha trufa em estoque nem pra mim, tipo, tirar o dia e tal. E eu tava com um cliente só e a gente se viu apertado. E daí o que eu peguei e me ajoelhei no lado do carro,
né? Porque a gente tinha um evento no outro dia, eu me ajoelhei do lado do carro e orei pelo tanque de gasolina pra ver se Deus multiplicava a gasolina. Oh. Não multiplicou. Mas eu tentei, né? Sim. E daí eu lembro que no outro dia, o Bispo Rodrigo ia vir aqui num evento, Sim. ali na Sara Itapema, no discipulado. E daí a Agatha falou pra mim assim, ô amor, tu vai ter que falar pro pastor que a gente não vai porque a gente não tem dinheiro, né? E assim, uma das coisas que eu sempre priorizei é o ministério, sabe? Tipo, eu nunca falei pro meu líder, eu vim de uma família muito pobre, sabe? Eu e minha mãe já chegamos a catar garrafa PET na rua. Uhum. E eu nunca falei na igreja que eu nunca tinha dinheiro pro evento, sabe? Uhum. Porque eu aprendi que é ali que é a minha força, o reino de Deus. E daí aquilo, eu falei, aí eu e a Agatha até discordamos, eu falei, não, a gente tem que ir, mas a gente tem R$80, a gente não tem comida, né? Como é que a gente vai botar gasolina? Daí a gente pegou, eu falei, não, eu lembrei de não sei quem falou isso, mas acho que foi até o pastor Corte uma vez que eu fui no evento que ele estava presente, que o que muda a nossa vida é uma palavra, né? Não existe outra coisa que pode mudar a nossa vida. E daí eu peguei e falei, não, a gente precisa estar lá. A gente ali tá na frente da igreja, né? Inclusive os nossos discípulos falaram que nenhum podia estar. E daí eu falei, cara, se a gente não estiver lá, quem vai estar? Né? A gente precisa estar lá. E daí eu peguei os últimos R$80, a gente botou R$30 de gasolina para chegar até a Sara Itapema, tem mais R$20 de gasolina, tem mais um pedágio ida e volta, então dá R$10, né? E daí a gente chegou lá com R$50. Não tinha nada para entrar no mês, nada, entendeu? Por exemplo, tu começar dia 1º com R$50, né? Tu não saber... Eu tinha alguns planejamentos para conseguir mais clientes e tal, mas como eu tava naquela época de política, eu tava com 5 clientes para fechar um contrato, mas todos, devido à estabilidade política, não queriam fechar. Queriam aguardar, esperar e tal. E daí eu peguei e falei, e o bispo, a gente participou do discipulado, o bispo Rodrigo começou a pregar. E o engraçado Pedro, até por coincidência, eu e a Agatha ia casar e você foi lá na Sara Itapema, não sei se você lembra, acho que foi numa conferência de carnaval. E daí no final você fez uma oferta. E olha a coincidência, oferta, né? Sim. A mesma que teve lá no GS Camp, lá, uma oferta. E daí você falou de entregar tudo no altar de Deus e tal. E a gente tinha R$1.000 pro casamento. A gente tinha que pagar um casamento de R$20 mil. E a gente tinha R$1.000 ali, né? Faltava 19 mil. E daí você falou de entregar tudo. Se você não tem nada, entregue seu celular e tal. Você deu o seu testemunho da banda e tudo mais. E daí a gente entregou aqueles R$1.000, sabe? Chorando e tal. Você ungiu. E Deus proveu. Mas só que aquele dia, o Bispo Rodrigo não falou de oferta, ele falou sobre a Venezuela. Sim. Ele falou como eram os desafios, né? Uma vida de um missionário. Sim, inclusive o Bispo Rodrigo já esteve aqui. Você perdeu o episódio, pode entrar depois que acabar esse, entra no canal. Foi impactante demais. Homem de Deus. Esse daqui completa aquele, né? Então, o Bispo Rodrigo pregou e veio no meu coração e no coração da Agatha, não uma coisa que Deus precisava entregar pra gente. Porque a gente tava buscando, tava pedindo, mas Deus precisava entregar. E veio no nosso coração de nós estarmos entregando pouco, sabe? Naquele momento, Deus quebrou as desculpas do nosso coração. Porque quais são as desculpas? Não, eu tenho feito muito pra obra de Deus e não tenho sido recompensado. Olha só, eu prego no culto, eu falo de dízimo e olha minha conta bancária, né? Deus não está provendo. Meu Deus, olha tanta coisa que eu faço no ministério e Deus não está provendo. Não, naquela noite Deus mudou o coração. Olha que esse homem passa. O que esse homem passa não tem... E pelo menos a gente está perto da família, pelo menos a gente está... Por exemplo, a gente tem os pastores, os bispos aqui perto, né? A gente tem tantas opções, eles estão indo para um país que não tem nada. E daí, aqueles últimos R$50 foi a nossa oferta naquela noite. Não tinha mais nada pro mês, mas a gente falou... O Bispo Rodrigo falou que nossa oferta ia dar de comer para uma pessoa na Venezuela. Ele falou que uma pessoa... Ele deve ter falado isso no podcast. E a gente falou assim, a gente pode passar fome, mas aquele pessoal na Venezuela não pode. Meu Deus. E daí a gente ofertou. Meu Deus. Mas só que aquela oferta que eu dei de R$1.000 em fevereiro... Foi igual muitas ofertas que eu dei de alto valor, por exemplo, em Curitiba, né? É uma oferta chorando, sabe? Aquela oferta que tu entrega, aqueles com lágrimas semeio, com júbilo colherão. Aquela oferta que a gente faz, mas aquele dia mesmo não tendo mais nada. Eu entreguei uma oferta feliz, sabe? Assim, dizendo, meu Deus, como eu queria ter mais para entregar. E aquele dia Deus virou uma chave na cabeça minha e da Agatha.
Aquele dia virou uma chave. E todas as coisas começaram a dar certo a partir daquele dia. Uau, Hoje nós estamos aí fechando, vamos fechar mais, vamos ir para o 8º contrato aí esse mês, valores maiores, né? Fechamos um evento já no mês 6, que dá uma boa quantia financeira. Eu tive um insight de não depender só de uma galinha só, né? Não só da empresa. Então, como eu tive uma boa experiência com tráfego pago no mercado imobiliário, eu falei, não, vou ser corretor, vou fazer minha própria gestão de marketing. E, inclusive, já fiz uma venda. Fechou a primeira venda, Fechei a primeira venda em 3 semanas sendo corretores. Meu Deus do céu. Então, mas tudo isso começou por causa de uma palavra. Glória a Deus. E quebrando as desculpas, né? Meu Deus, muito forte, muito impactante. De fato, assim, experiência fantástica com Deus. Fantástica, fantástica, fantástica. Me lembrou um pouco a nossa experiência, minha e da Vitória, em Brasília. Né? A gente até fala pouco a respeito disso. A rotina vai nos tomando tanto, né? Que às vezes a gente até... parece que uma história que alguém contou para nós. de tão longe que ficou, né? Mas até voltando esse fim de semana de Brasília, né? A gente ministrou lá. E lembrando um pouco, conversando com o Bispo Lucas, com o Bispo Apri. Teve um mês de aluguel nosso lá que faltavam R$400 para nós pagarmos o aluguel. E era um contrato que um dia de atraso tinha uma multa de R$400. Meu Deus. Ou seja, se R$23,59 eu não pagasse, porque ela tinha um caixa 24 horas e tal, que eu poderia pagar, a boca do caixa. Se R$23,59 eu não pagasse, o dia seguinte eu estava devendo R$800, ao invés de 400, que era o que faltava, né? E aí depois a cada dia era 1% de multa, enfim, de juros. Era um negócio assim, muito para incentivar a pontualidade, né? Só que era muito difícil de atrasar, enfim. E eu me lembro que eu realmente falei, eu não tenho. Você tinha R$80, ali no meu caso eu tinha menos R$400, né, naquele caso específico. E aí falei, meu Deus, será que eu ligo pedindo pro meu pai? Será que eu ligo pedindo pro meu sogro? Vou ter essa vergonha de ter trazido a minha esposa até um lugar e não dar conta de pagar nenhum aluguel de casa. E foi assim, meu Deus. E eu lembro que naquele momento alguns irmãos vieram, e era dia de discipulado, era segunda-feira, dia de discipulado. Alguns irmãos vieram e falaram, olha, eu quero te ofertar R$50, outro, eu quero te ofertar R$80, quero te ofertar R$100. E aí eu tinha aquele valor, 200 e poucos reais, e ainda faltava 100 e poucos reais. E aí um grande irmão falou assim, te falta quanto para pagar o aluguel? Falta tanto. Então tá aqui. Aí eu falei pro Bispo Lucas, Bispo, preciso correr na boca do caixa, no meio do discipulado. Aí ele falou, aguarda o discipulado acabar, vai dar tudo certo. Aí eu fiquei ali, amém, glória preocupado a Deus, com o aluguel. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E acabou o discipulado, eu não tinha carro, pedi um carro emprestado, meu irmão foi comigo correndo. Ele falou, deixa que eu dirijo, ele dirigiu, sei lá, ele pegou no Palio, ele tinha um Paliozinho 97, pegou no Palio 180 por hora, Meu chegamos Deus do lá. céu. Chegamos lá, o negócio estava aberto, chegamos correndo, aí a gente foi no caixa errado, quase depositamos no caixa errado, que daria os R$400 de multa. Aí, não era esse caixa, vamos no caixa certo. Já 58, né? 23,58 já. Era 23 e pouco, realmente. Aí depositamos ali. Aí eu vi assim ali o maná de Deus, a fidelidade de Deus, e pude ficar feliz porque Deus tinha provido. E Ele mostrou que era Ele que estava no negócio. Né? Então, realmente, assim, a vida na igreja, muitos olham o holofote, né? Olham o resultado, né? Por exemplo, a Sara de Tijucas é linda. Vocês fizeram ali já uma estrutura maravilhosa. Né? E muitos olham hoje, vocês casados, vocês empresários, vocês com esses contratos, né? Um casal inspirador para a geração, né, que está vindo. Por exemplo, o Gustavinho que está aqui, esse rapaz lascado, assim, esse rapaz assim meio assim solteiro, triste.
Olha para o João e para a Agatha e fala, meu Deus, isso é meu sonho, né? E estando bem e tudo mais, olham o produto pronto, mas não sabe realmente o sacrifício que foi para chegar lá, né? E o evangelho é, de fato, um caminho de tomar a cruz, de sacrificar, mas o resultado vem, né? O resultado vem. Conta para nós hoje um pouco como que está a vida de vocês, né? A igreja, a cidade de Tijucas. Então, maravilha. Como que está hoje a sua vida à frente da igreja, casamento, a empresa, né? Diz aí para nós. Então, depois que a gente passou por esse baque financeiro e a gente teve resposta pela parte de Deus, parece que junto com a resposta veio uma evolução muito grande. O primeiro, nosso casamento, sabe? Tipo, por exemplo, algumas coisas que nós tínhamos desavença, não concordar, dava aquela faísca de vez em quando, já não acontece mais, sabe? Por exemplo, nosso casamento melhorou 200%, 300%, né? Digo até 1000%, assim, sabe? Outra situação, a empresa, o projeto da empresa evoluiu, entendeu? Questão de a Agatha subir à frente, ela cuidar. Deus trouxe novos clientes com contratos maiores, contratos mais estendidos, né? Teve um cliente que falou agora que quer fechar 1 ano com a gente. Uau. 1 ano é segurança, entendeu? Sobre a igreja, nós temos percebido, hoje a gente estava conversando no carro e uma coisa que o Espírito Santo falou comigo parecido que ele falou com você. Ele tem trazido as pessoas, sabe? De uma forma espontânea. Existem pessoas na cidade de Tijucas que precisam da Sara lá, sabe? Que buscam uma igreja. Como eu te falei, 14 visitantes num mês, né? Numa semana, no mesmo culto, de porta. Gente, 14 visitantes, é muita coisa. E falarem assim, não, nós já estamos há 2 anos procurando uma igreja que a gente se sinta bem, né? E daí uma coisa que a gente estava trabalhando era a cooperação, né? Os líderes. Eu senti no meu coração de afinar mais isso, porque as pessoas vão vir, entendeu? Mas nós precisamos ter uma equipe preparada, uma estrutura pronta. E daí a gente tem trabalhado isso. E graças a Deus, quando os visitantes chegaram, a cooperação estava ok, eles receberam um abraço, receberam balinha, receberam cartão postal, sabe? Então, o que Deus tem colocado no meu coração em relação à igreja é formar a equipe, sabe? Sim. O bispo tem batido muito na tecla no discipulado toda semana, formar os 12, né? E ele até comentou no discipulado que esse ano é o ano de formar os 12. Amém. E quando a gente tem uma equipe, né? Porque você falou que a Sara Tijucas é bonita e tal, mas não é o João e a Agatha, né? É toda uma estrutura. Por exemplo, teve um tirão de limpeza lá, o pessoal... firme na limpeza, limpando, deixou a igreja um brilho. Zé e a Ruth, né? O pastor Zé e a pastora Ruth com uma sabedoria, sabe? Sempre que tem algum problema. Ontem mesmo teve um problema, eu já de noite, depois da célula, mandando áudio, ele falou, não, vou te ajudar a resolver e tal. Então existe toda uma estrutura, né? Sim. Você falou, às vezes a gente vê as pessoas da posição que elas estão e não sabe por que elas passaram. Mas eu acho que até passar pelas dificuldades é o menor, mas a estrutura que você tem em volta é que é a maior parte, sabe? Se não fosse o pastor Zé e a pastora Ruth cuidar da gente lá no começo, quando a gente chegou, algumas feridas, né? Quantas vezes a gente não fazia nada aqui pra Sara Itapema, mas eles cuidaram da gente, né? Uau. Então, eu acho que as pessoas que nós somos hoje, o que a gente vai conquistar, tá muito mais referente à estrutura. Sim, sim. Então, tipo, como nós estamos hoje, graças a Deus, nós, depois de um ano puxado, de um ano que também nós fomos esticados, Deus colocou a gente numa posição mais alta. Deus. E é interessante porque o que eu vejo é que as dificuldades formam a estrutura individual. Com certeza. Você falando das suas lutas, dos seus desafios, formou e forjou a estrutura emocional para aguentar o tranco. Mas a liderança forma a estrutura ministerial. Então, tanto a sua liderança, sua cobertura espiritual, quanto a liderança agora que você está formando. Né? Então, isso é muito a forma com que Deus trabalha. Né? Porque eu estava lendo na Bíblia, inclusive, quando Moisés tira o povo do Egito e fica no deserto, estruturando ali, começa a descer o maná, eles vão tendo os seus primeiras situações, primeiros conflitos, e aí a palavra de Deus fala que Jetro, sogro de Moisés, visitou Moisés, trazendo, né, a esposa e os filhos de Moisés,
E aí Jetro ficou feliz com a história deles terem saído do Egito e tudo mais. E aí no dia seguinte, ele vê Moisés atendendo todo o povo. Atendendo todo o povo. Então, o povo estava de pé, a fila no sol, até o final do dia. Aí Moisés também se esticando para atender todo mundo, aquela coisa assim. E tal, e Jetro falou, isso que você está fazendo não é bom. Precisa de uma estrutura. Aí ele falou, né? Traz líderes. Líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Cada um de acordo com a sua capacidade, mas que sejam capazes de te ajudar. Então a estrutura ela é tudo, né? Ela é tudo. Qual foi o fator mais predominante que você viu estando à frente da igreja? O que você acha que mais condiciona com que uma igreja cresça? É justamente esse fator de estrutura ou tem algum outro fator que você tem visto? Olha, o que eu tenho percebido, por exemplo, esse ano eu falei que eu ia dar prioridade pro meu devocional, sabe? Prioridade, assim, eu ia dedicar mais tempo a Deus, sabe? Nas primeiras horas do dia. E eu tenho sentido que quanto mais o ministério cresce, mais você tem que estar perto de Deus, senão você não suporta as pressões, né, da vida, entendeu? Senão vai vir uma dificuldade na empresa. E a gente tem mostrado isso para os nossos discípulos, sabe? Essa proximidade de Deus. Deus tem visitado, por exemplo, esse dia que teve 14 visitantes na Sara Tijucas, que é um marco para mim, assim, 14 visitantes de porta e tal. Muita gente faltou nesse dia, membros da casa. Mas se todos os membros que tivessem faltado, que são frequentes, tivessem ido, nós íamos ultrapassar a nossa maior regimentação. Foi 60 pessoas. Uau. Daí ia dar 62 pessoas. Mas daí muitos membros faltaram, daí deu 42 pessoas. E daí, nesse dia, o nosso ministro de louvor, que a gente só tem um ministro que canta no playback, né? Que a gente não tem músico. Nossos músicos estão no primeiro módulo ainda, só vão poder tocar no segundo. E daí, a gente teve que fazer o louvor na caixa. Inclusive, até eu cantei, né? No culto de improvisar. E naquele momento eu vi que a igreja estava próxima de Deus, sabe? Que os visitantes vieram pelo Espírito Santo. Porque mesmo com louvor na caixa, o pessoal se entregou. Foi um culto maravilhoso, sabe? E às vezes a gente, por exemplo, a estrutura é importante, né? A estrutura ministerial, né? Principalmente a liderança em cima de você. Mas quando você está aí próximo de Deus, mesmo que tenha falhas na estrutura, Deus compensa com o Espírito dele, sabe? Sim. Por exemplo, tinha uma falha na estrutura. Eu não sei se essa foi exatamente a pergunta, mas tinha uma falha na estrutura. Não tinha um ministro para. Tinha o João, que é desafinado, que de vez em quando pegava o microfone, né? Para que desafinava geral, né? Meu Deus do céu. Eu tinha até medo, porque os 14 vão embora, né? Sim. E o Espírito Santo desceu, tocou no coração, o pessoal se quebrantou. Então tinha uma falha na estrutura, não tinha uma pessoa para ocupar aquele lugar. Mas por compensação veio o Espírito de Deus. A presença de Deus compensa, né? Compensa. Glória então, a Deus. Acho que a principal coisa, principalmente para aguentar a pressão, sabe? Porque demanda demais tudo, não somente o ministério. Porque normalmente as pessoas falam que o ministério é muito pesado, mas tudo na vida demanda da gente. Nosso trabalho, nossa empresa. E o ministério, diferente de todas elas, dá bônus tanto na terra quanto no céu. Sim. Né? Então, tu precisa estar próximo de Deus para aguentar a pressão. Bom, já estamos falando bastante sobre vida de um missionário, né? A gente bate aqui no podcast que glória a Deus pelas missões, como que diz? Não é intraculturais, missões, mas enfim, as missões de envio às nações, isso são missões válidas, né? Mas o conceito que a gente traz aqui é que você não precisa ir para a África para ser um missionário, não precisa ir para a Venezuela, para a Índia, para a China, para outra nação, para ser um missionário. Missionário é quem tem uma missão, quem atua de acordo com a missão que Deus deu. Então, a gente já tem falado aqui a respeito disso, mas hoje, com as responsabilidades no casamento, com as responsabilidades financeiras, com as responsabilidades na empresa, nas suas fontes de renda, sua vida, além disso, liderar uma igreja. Como que você concilia isso? E antes de você responder essa pergunta, já entendeu que essa pergunta vai ser top, né? Então, realmente, manda esse link agora
para os seus discípulos. Manda esse link agora para o seu grupo de WhatsApp. Pega esse link, coloca no seu Instagram. Não deixa essa resposta chegar só para você. Com certeza vai te abençoar, mas também vai abençoar tantas outras pessoas. Como que você consegue conciliar tudo isso? Tanto de agenda, quanto de energia, quanto de foco, de sonhos? Então, eu tava vendo um podcast, né? Inclusive essa semana, aqueles cortes no YouTube. Uhum. E daí teve acho que era o Bruno Perini, que é de finanças, ele tava falando sobre o nosso cérebro. E aqui na frente tem o córtex, não sei qual, mas ele que fica armazenado as informações. E uma coisa que a Bispa Lúcia, a Bispa Priscila, né? Você tava mais próximo deles, que eles vivem falando. E eu cheguei na sala muito novo. Sabe como é que é adolescente, né? Deixa tudo para depois, procrastinador. E eu fui procrastinando até a vida adulta, assim, tipo... Eu peguei desde a adolescência, fui procrastinando. E eu era um adolescente procrastinador, né? Nem todos são. Tem alguns, né? Que são... E eu procrastinei muito a agenda. E daí chegou esse ano, com todas essas demandas, eu percebi que sem agenda não é possível fazer nada disso. Então, tipo, esse ano eu tenho priorizado colocar tudo no papel. Porque o que o Bruno Perini falou, que quando você coloca no papel, quando você faz uma agenda, aquilo é uma extensão do seu cérebro. Né? Você está estendendo o seu cérebro para fora do seu corpo e ajudando a organizar informações dentro dele. Que top. E daí dica top, hein? E daí eu tenho feito isso, sabe? Eu tô tendo uma rotina e tal. Daí, por exemplo, semana passada a gente foi viajar para Porto Alegre. Saí totalmente fora da minha rotina. Sim. E daí, tipo, eu era um cara, tipo, muito desleixado com isso, sabe? Eu não gostava. E daí, meu Deus do céu, que incômodo. Já não fui na academia, já não deu certo para ir na imobiliária, já não consegui entregar as coisas no prazo. E daí, a rotina, eu acho que ela faz total diferença para você conciliar tudo, sabe? E a rotina não necessariamente colocar no papel, porque desde 2016 eu tenho feito o Google Agenda lá, sabe? Mas eu não cumpro, né? Mas a questão de você realmente se comprometer com aquilo que você quer. E quando vem a pressão, assim, por exemplo, tenho 1000 coisas para fazer, né? E vem a pressão de todos os lados, empresa, ministério, eu penso assim, eu boto eu sento, boto a mão na cabeça e falo assim, eu escolhi isso, sabe? E quando vem muita pressão devido ao ministério, eu falo, o ministério é o meu refrigério, não é uma sobra, não sei como falar isso, não é tipo, não é um favor que eu estou fazendo, né? Apesar de a gente ter o voluntariado, mas a gente se voluntaria, mas é um privilégio, não é um peso, é um privilégio. E eu tento conciliar com a agenda e com a minha consciência falando, eu escolhi isso e isso é um prazer para mim, não é um peso, sabe? Porque muitas vezes a gente vai sempre no ponto mais fraco, né? Daí às vezes porque tu chegou na igreja depois, que tu tem uma vida financeira, ou porque a igreja é a última coisa que você faz no dia, você acha que a culpa é do ministério, mas na verdade a culpa é que a gente não coloca as coisas nos devidos lugares, né? Sim. Por exemplo, quando eu fiz a agenda, eu percebi que eu tinha muito mais tempo do que eu falava que eu não tinha, né? Que eu falava que eu não tinha. E é interessante porque muita gente não gosta de rotina. Principalmente o jovem, mas também o artista, outros perfis de pessoas, de personalidades. E é interessante que uma das coisas que eu mais vi à frente de uma igreja é que, para quem tem um propósito claro, a rotina ela é apaixonante. E você saber sua segunda-feira, o que vai ser, sua terça-feira, o que vai ser. Você separar um dia de descanso, né? Porque as pessoas acham que não tem tempo para descansar e jogam a culpa, às vezes, na agenda, no ministério, ou em algum outro fator. Mas tempo não é questão de escassez, de ter ou não ter. Tempo é questão de foco. Quando a palavra de Deus fala sobre remir o tempo, é sobre você entender o propósito do tempo. Trouxe até um versículo. Então, justamente é sobre o propósito do tempo, né? O tempo, existe o tempo cronos e o tempo kairos, a gente sabe disso, né? Duas palavras gregas para a questão do tempo. Então, se perde no tempo cronos quem não tem a noção e a certeza do tempo kairos.
né, que é o propósito do tempo, né, o porquê do tempo. E é interessante porque o bispo nos ensina, o GPS, as prioridades, né? Isso. Deus em primeiro lugar, você, família, finanças e profissão, e aí o ministério. E muito se indagou, por que o ministério está em último? Na verdade, não é que o ministério está em último, é que o ministério é tão importante, tão nobre, que se as demais coisas não estiverem organizadas, o ministério não anda. Uau, Então, meu Deus. essa questão do foco é exatamente isso. É entender que se Deus não estiver em primeiro lugar, meu ministério não vai andar. Se eu não cuidar de mim, meu ministério não vai andar. Eu acho que nossa geração já não cabe mais aqueles pastorzão que me abençoa muito, mas que vai, amanhã ou depois, morrer de infarto. Né? Porque não cuidou da saúde. Não cabe mais certas anomalias. Nossa geração já não ouve mais pessoas que não se cuidam, que não têm uma autorresponsabilidade, e assim por diante, né? Todas as demais áreas da vida. Né? E até uma inconsistência com a palavra de Deus, né? Boa. Glória a Deus que nós temos o bispo Cristiano, né? O bispo Lovário, que são consistentes em todas as áreas, né? E a gente leva mais credibilidade, né? Às vezes, por exemplo, eu tô atrasado no cronograma 2 dias, né? No cronograma bíblico. Então eu tô há 2 dias atrás. E daí eu decidi ir levando, e daí nos dias de descanso ali eu leio daqui 2 semanas E eu tava lendo Êxodo 5 hoje, né? E daí lá em Êxodo 5, Deus chama Moisés vai falar com o faraó, e daí Moisés fala com o faraó, e daí o faraó dispensa Moisés e dá um fardo mais pesado pro povo no Egito, né? Eles têm que fazer a mesma quantidade de tijolos e tem que pegar palha. E daí no Êxodo 6, o povo vai falar com Moisés e fala bem assim pro Moisés: Deus vai te castigar pelo que porque você está fazendo com a gente. E daí eu fiquei pensando assim, né? Peraí, Moisés era o escolhido de Deus, mas o povo também foi escolhido por Deus. Sim. Deus quer abençoar o povo e o povo vai ser liberto. Só que muitas vezes o foco deles, a visão deles está no que eles principalmente precisam fazer no dia a dia e não está no propósito de Deus do todo. Sim. Né? E daí eu fiquei pensando, meu Deus, a Bíblia fala que eles eram o maior número. A Bíblia fala que o Deus queria libertar eles. A Bíblia levantou Moisés e Arão para falar com o faraó. Tinha todas as possibilidades, mas eles decidiram ficar presos naquilo que eles só conseguiam ver e não conseguiram enxergar o macro. E quando a gente coloca na rotina, quando a gente tem uma rotina, quando a gente sabe o que a gente vai fazer hoje, amanhã, a gente consegue ver o macro. Verdade. E daí, às vezes, Deus envia as possibilidades, as pessoas, e daí a gente consegue aproveitar e ser liberto para a Terra Prometida, ser liberto para algo maior. Mas se a gente ficar vidrado só no que a gente sabe, no que a gente aprendeu a fazer, e não olhar para frente, olhar para o todo, a gente vai acabar confundindo as pessoas, as circunstâncias que Deus vai colocar na nossa vida como se fosse maldição. E, na verdade, são bênçãos. E daí já entra a desculpa, né? Muito bom, muito bom. Aqui a gente já tem dicas fantásticas, né? Dica de fazer a agenda e a dica de encontrar o propósito da agenda, né? Claro, uma rotina que não leva a nada é frustrante, de fato, né? Agora, a rotina inteligente, ela te faz avançar. E o avanço é uma satisfação, né? É uma recompensa para aquele sacrifício. Às vezes o sacrifício de acordar mais cedo, o sacrifício de fazer o exercício físico, de colocar a leitura em dia, né? Mas o resultado é o que recompensa o sacrifício. Né? Então, encontrar na agenda os lugares da celebração dos pequenos resultados, né? Dos pequenos avanços, com certeza vai motivando a pessoa a manter, né? Uma agenda, uma rotina, né? Isso é maravilhoso. Sim, com certeza. E uma coisa que o Bispo Robson vivia falando, que a nossa energia é limitada. E quando a gente é jovem, a gente tem energia para fazer tudo, né? Não que eu não seja jovem, mas quando eu casei, logo que eu casei, eu já senti a idade pegando. Primeiro que desde que eu casei, eu engordei 15 quilos, né? Eu já sou magro, eu era um palito. Todo mundo que casa engorda, né? Quantos quilos tu engordou desde que tu casou? Ou vai dizer que tu é fitness e emagreceu? Não, eu precisava engordar, né? Eu engordei 8 quilos. 8 quilos. São 4 anos de casado, 8 quilos. 8 quilos. Eu fui um intensivão, né? Eu engordei em um ano 15 quilos.
E daí eu comecei a sentir o peso, sabe? Por exemplo, eu acordava 5 horas da manhã, eu ia dormir 3 horas da manhã, dormia 4 horas por dia e tava bem. Hoje não dá mais, entendeu? Chega meia-noite, eu tô capotando e eu vou acordar às 7. E se eu for dormir 1 hora da manhã, eu acordo 8. Se eu for dormir... Entendeu? Hoje eu tô de pé aqui só por Deus, né? Porque ontem a gente tava conversando, era meia-noite, eu tive que acordar 5. Mas Deus me deu força, né? Sim. Mas só que Deus não vai nos beneficiar com essa benevolência todos os dias. A gente precisa ter a rotina, sabe? Verdade. E daí eu senti isso na pele. Pô, não tô com energia, não tô com foco, não tô conseguindo concentrar nas coisas. Uma pessoa que eu sigo bastante, e eu apesar de não ser cristão, admiro muito o Joel J. Ele fala da alta performance, né? E eu tenho percebido isso, que quanto mais alinhado a gente tá com o propósito, como você disse, mais performance a gente tem. Sim, e um tubarão, de fato, ele é ciumento com a sua energia. Com certeza. Ciumento com o seu foco, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua própria presença, né? Então, realmente, isso é maravilhoso. Bom, a gente vai, infelizmente, chegando ao fim desse episódio. Eu notei algumas coisas aqui, João, na nossa conversa. É a quantidade de vezes que você fala da tua esposa, o que é maravilhoso, né? Que é muito, muito bom. E, não sei, veio aqui no ponto, você fala assim, não sei se você conseguiu perceber isso, que eu tô aqui olhando no olho do João, mas toda vez que ele fala da Ágata, o olho dele brilha. Com certeza. E aí veio aqui no ponto um pedido especial, te dá a oportunidade de fazer uma declaração para a Ágata nesse momento. E a segunda coisa que eu vi você falando da tua equipe, a equipe de Tijucas. Né? Então, engata a declaração de amor à Ágata e também uma declaração para os seus discípulos. Olha lá, isso aqui é inédito, a gente nunca teve isso no podcast, mas eu vi aqui no ponto que era para fazer isso. Vai lá, João. A Bíblia fala que quando nós casamos, nós somos um, né, com a pessoa. Então, aqui não é só apenas o João representado, mas aqui é a Ágata, porque ela faz parte de mim. E eu quero dizer que aonde eu for, você sempre vai estar comigo, porque você faz parte de mim e eu te amo. Eita! Que é isso, hein? Gustavinho tá quase chorando ali. Cara. Meu Deus. Foi improvisado, tá, gente? Se você achou ruim aí em casa, foi de improviso. Comenta aí o que você achou dessa declaração. Tem gente que vai usar essa declaração aí, rapaz. Então, e pra minha equipe, como eu falei, a gente não constrói nada sozinho. Sim. Então só existe Sara Tijucas porque existe um povo apaixonado que quer construir essa igreja. Uau. E eu quero dizer que não é o João que faz Sara Tijucas, eu sempre falo isso no discipulado, são vocês. Então eu amo vocês e enquanto existir a missão, vocês vão estar no meu lado e eu vou estar no lado de vocês e a gente vai construir uma igreja forte nessa cidade. Não por culpa do João ou da Ágata, mas por responsabilidade nossa, e eu tenho certeza que não só o meu agradecimento hoje, mas Deus vai recompensar vocês pelo todo o sacrifício que vocês têm feito. Glória a Deus. Qual é o seu sonho para Sara Tijucas em 2023? Meu sonho? Olha, como eu falei no carro, né, Pedro, eu me inspiro demais na Sara Itajaí, né? Me inspiro demais. E uma das coisas, eu oro muito isso, porque nós colocamos muitos números, sabe? E é muito importante ter números. Mas eu falo para Deus assim, Deus, eu quero números, porque números representam mais vidas sendo salvas. Sim. E eu não quero me iludir com números, eu quero me iludir com vidas sendo salvas, sabe? Que o número represente vidas sendo salvas. Então, o meu sonho para Sara Tijucas esse ano é que muitas vidas sejam salvas. Exatamente 100 pessoas fixas no culto de domingo, Amém. 70 no Arena Jovem. Né? Queremos ali ter 100 pessoas em células. Né? E queremos acabar o ano, eu tenho um planejamento. Tenho 2 planejamentos, né? Um máximo, quero acabar o ano ali com 20 células e o mínimo possível na 12 células. Esse é o meu sonho, né? Estruturei meu sonho para ele se tornar realidade. Glória a Deus. E eu creio que Deus irá fazer. Em nome de Jesus, nós vamos conversar em dezembro e vamos ver a Sara Itajaí. Quantos membros desse ano? 1000 membros. 1000 membros e a Sara Tijucas com 100 membros no culto de domingo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória então, a Deus. Esse é meu sonho. Meu sonho é realmente alcançar aquelas pessoas naquela cidade. E a Sara Tijucas ser um polo, né, de igrejas para a região. Amém. A gente está pertinho de Canelinha, que já é o mais interior do estado, né? São João Batista, Nova Trento. Ali eu quero também ter uma praia na minha coordenação, né? Então talvez pegar ali Governador Celso Ramos,
Né? Daí o Bispo Robson e o Bispo Lúcia pregam na minha igreja, né? Quem sabe? Quem sabe na garagem ali da casa dele. Isso, podíamos abrir a primeira célula lá. Ó, Glória a Deus. Deus está revelando as coisas. Amém. Aleluia. Agora, para a gente finalizar, qual a dica você daria para a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo se tornar um tubarão? A principal dica que eu dou é aquilo que a gente falou. Esqueça as desculpas, sabe? Esqueça as desculpas. As desculpas só vão te limitar. Talvez a sua desculpa seja a falta de dinheiro. E eu não sou melhor que ninguém, mas eu saí de um lar muito ruim, sabe? De um lar... Meu pai tinha uma empresa, quebrou. Eu e minha mãe tivemos que catar garrafa PET para vender por 30 centavos. A minha mãe limpava um prédio por R$80 a semana, né? E eu não vou dar o exemplo de mim, mas eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, mesmo não sendo cristã, reconstruiu toda a vida dela depois dos 40. Uau. Então, e comprou carro, casa, tudo sozinha, sabe? Sustentando 2 filhos. Meu Deus. Então, eu vejo assim que dinheiro não é problema, tempo também não é problema, porque se Deus criou o tempo com 24 horas, então é possível. E eu também acho que também as desculpas emocionais, que é as principais desculpas da nossa geração, né? São as desculpas emocionais. Eu não sou bom o suficiente, eu estou passando por um processo. Deus usou tantas pessoas que estavam passando por problemas emocionais, né? Nós vemos na Bíblia Moisés, a gente vê Elias, nós vemos Jeremias, né? Pessoas que não achavam que não eram capazes, mas elas decidiram romper as desculpas em Deus. Então, a principal, para você ser um tubarão, você tem que esquecer as desculpas. Uau. Sem mais desculpas. Uau, glória a Deus. Que é isso, meu Deus do céu. Uau, comenta aí o que você achou desse episódio. Eu tô aqui impactado. Já tem coisas que eu vou aplicar na minha vida. Tem algumas coisas que eu preciso ajustar, que eu aprendi hoje. Glória a Deus por isso. Gostaria de deixar aqui mais uma vez, para que você possa se inscrever no canal, para que você possa comentar aqui quem você gostaria de ver nos próximos episódios, o que você achou dessa conversa aqui, o que você vai aplicar na sua vida a partir dessa conversa. E, acima de tudo, a cada quinta-feira nós estamos aqui com um tubarão convidado, ou uma tubaroa convidado, como nós já tivemos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do João, a coordenação ali do pastor Zé, da pastora Ruth, né? Queremos ver a Ágata aqui. Amém. Com certeza vai ser um papo muito melhor bom parte. também. A gente traz primeiro a pior parte. Primeiro traz a pior, daí depois traz a melhor. Isso aí, Pedro. E também quero agradecer aqui toda a equipe da Tuju Lab, esse lugar maravilhoso, a equipe fantástica que edita aqui os nossos podcasts. Se você quer produzir seu conteúdo aqui, seja de áudio, de vídeo, audiovisual, ou quer chamá-los para a tua empresa, ou até uma equipe ministerial quer fazer um vídeo irado, né? Pode fazer aqui, pode chamá-los também. Você pode estar entrando em contato com eles, que vai ser de grande bênção. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe grandemente. Até a próxima.